A pergunta feita por Pôncio Pilatos, o que é a verdade, registrada no Evangelho de João 18:38, ecoa como um dos questionamentos mais profundos da humanidade. Mas para entendermos o que realmente levou Pilatos a essa inquietação, precisamos mergulhar no contexto histórico e político que moldou seu pensamento. Pilatos não era apenas um governador romano cumprindo ordens. Ele estava inserido em um jogo de forças entre o Império Romano e as elites judaicas. Na época de Jesus, a Judéia era uma província controlada por Roma, mas possuía um sistema religioso profundamente enraizado e complexo. O Sinédrio, a elite religiosa judaica, exercia grande influência sobre o povo e possuía autoridade para julgar questões internas. No entanto, quando se tratava da pena de morte, a palavra final era de Roma. Foi por isso que os líderes religiosos levaram Jesus a Pilatos. Eles queriam sua execução, mas precisavam da chancela romana. Pilatos, um governador pragmático, sabia que sua principal função era manter a paz na região. Qualquer revolta ou instabilidade poderia colocar seu cargo em risco. Ele já tinha enfrentado problemas com os judeus antes, ao introduzir símbolos romanos em Jerusalém e ao usar o dinheiro do templo para construir um aqueduto. Sua relação com o povo era tensa, e ele sabia que precisava agir com cautela diante do julgamento de Jesus. O embate entre poder político e crença religiosa tornou a decisão de Pilatos ainda mais complicada. De um lado, ele via um homem que não representava uma ameaça militar, mas que era acusado de se proclamar rei. Do outro, líderes religiosos pressionavam por sua condenação. Diante dessa encruzilhada, surge a pergunta que ressoa até hoje: o que é a verdade? A cena do interrogatório de Jesus por Pilatos é uma das mais emblemáticas da Bíblia. Ali estavam dois homens de mundos completamente diferentes. Um representante do maior império da época e um carpinteiro que falava de um reino que não era deste mundo. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus, a resposta de Cristo não é política, mas espiritual. O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Essas palavras devem ter desconcertado Pilatos. Ele estava acostumado a lidar com rebeldes que queriam tomar o poder pela força, mas Jesus falava de um reinado que não dependia de exércitos ou conquistas. Jesus continua dizendo que veio ao mundo para dar testemunho da verdade e que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Pilatos, intrigado e talvez cético, responde com sua famosa pergunta: o que é a verdade? Essa pergunta não foi apenas uma dúvida momentânea de Pilatos. Ela carrega um peso filosófico e existencial. Como um governante romano, Pilatos estava imerso na cultura helenística, onde diferentes correntes filosóficas debatiam a natureza da verdade. Para ele, a verdade poderia ser relativa, moldada pelo poder e pelas circunstâncias. Mas diante dele estava alguém que afirmava ser a personificação da verdade. O silêncio de Jesus, após a pergunta de Pilatos, pode ser interpretado de várias maneiras. Talvez porque a verdade estivesse ali, diante dos olhos do governador, e não precisasse de mais explicações. Ou talvez porque Pilatos não estivesse pronto para reconhecê-la. Após o interrogatório, Pilatos sai e declara aos judeus que não encontra culpa alguma em Jesus. João 18:38. Mas por que então ele não o libertou imediatamente? A resposta está no dilema que ele enfrentava. Por um lado, Pilatos sabia que Jesus era inocente. Sua esposa até lhe enviou uma mensagem advertindo-o para não se envolver na condenação daquele homem justo, pois ela havia tido um sonho perturbador a respeito dele. Mateus 27:19. Por outro lado, havia a pressão política. Os líderes religiosos incitavam a multidão
E se Pilatos libertasse Jesus, poderia ser acusado de traição contra César. Os líderes judeus tocaram no ponto fraco do governador ao afirmar: se soltas este homem, não és amigo de César. João 19:12. Essa era uma acusação séria. O imperador Tibério era conhecido por sua paranoia política, e qualquer suspeita de deslealdade poderia custar a Pilatos sua posição, ou até sua vida. Diante dessa chantagem, Pilatos tentou se isentar da responsabilidade, oferecendo ao povo a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. Para sua surpresa, a multidão escolheu Barrabás. Pilatos então lavou as mãos diante do povo, em um gesto simbólico de inocência, mas a verdade é que ele cedeu à pressão. Mesmo após tentar evitar a condenação de Jesus, Pilatos se viu sem saída. Ele mandou açoitar Jesus, esperando que isso acalmasse a multidão. Mas quando os soldados coroaram Jesus com espinhos e o vestiram com um manto púrpura, zombando dele como um rei, a fúria dos líderes religiosos só aumentou. A verdade que Jesus representava era incômoda. Ele não apenas expunha a hipocrisia dos fariseus, mas também confrontava a própria estrutura de poder. Pilatos, ao ver que nada do que fizesse acalmaria a turba, finalmente entregou Jesus para ser crucificado. Mas antes disso, ele fez algo surpreendente. Mandou escrever na cruz a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, João 19:19. Quando os sacerdotes protestaram, pedindo que ele alterasse para "Este disse, eu sou o Rei dos Judeus", Pilatos respondeu firmemente: "O que escrevi, escrevi". João 19:22. Essa frase sugere que, no fundo, Pilatos sabia que havia algo mais profundo em Jesus. Ele pode não ter compreendido totalmente, mas havia reconhecido uma verdade que ia além da política. A pergunta de Pilatos, "O que é a verdade?", ressoa até hoje. Foi uma dúvida cínica, um questionamento genuíno ou um último vestígio de consciência lutando contra o pragmatismo político? A história de Pilatos é um lembrete de como a verdade pode ser distorcida por interesses pessoais. Ele teve a verdade diante de si, mas escolheu o caminho mais conveniente. Após os eventos da crucificação, a tradição cristã sugere diferentes destinos para Pilatos. Alguns relatos afirmam que ele foi destituído do cargo e acabou exilado, atormentado por sua decisão. Outros dizem que ele e sua esposa se converteram ao cristianismo. O que sabemos com certeza é que sua pergunta continua viva. E cada um de nós, como Pilatos, deve decidir se buscamos a verdade ou se nos rendemos às pressões do mundo. A história de Pilatos nos ensina que ignorar a verdade tem consequências. Sua tentativa de lavar as mãos não o isentou da responsabilidade. E você? Quando confrontado com a verdade, o que escolherá? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.